pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Vamos aqui seguindo os nossos conteúdos, estudos, debates sobre direito administrativo, essa disciplina importante do direito público, importante para a sua prova, importante para a sua atuação. Hoje a gente vai continuar o debate sobre a lei de processo administrativo, falar um pouquinho mais sobre o processo administrativo, um pouquinho mais sobre as fases, sobre como isso acontece na prática. Lembrando que essa é uma aula que está inserida no projeto Aprova Mais, Enem dos concursos, essa iniciativa do governo do estado do Maranhão para garantir aulas com professores especializados que muito bem prepararam, não só essa aula, mas também materiais, apostilas para que você estude um pouquinho. Apontando para o QR Code da tela ou indo no link que está na descrição desse vídeo, você pode acessar essas apostilas e resolver, além de ver o resumo da aula, resolver diversas questões para aplicar o conteúdo, para revisar e para lhe preparar ainda mais para o esperado dia da prova do concurso nacional unificado. Hoje a gente vai continuar um pouquinho o debate sobre a lei de processos administrativos. A gente passou até chegar aqui pelo conceito, pelos princípios, pelos sujeitos, passamos por importantes conceitos da lei de processo administrativo, disciplinar pelo processo administrativo. Chegou a hora agora da gente falar um pouquinho sobre as fases, efetivamente, do processo administrativo. Agora que você já entende sobre o propósito do processo administrativo, sobre a forma como as partes se manifestam, sobre os direitos e deveres, agora sim a gente vai aprofundar sobre etapa por etapa, fase a fase, como acontece na prática esse processo administrativo no âmbito da administração pública direta ou indireta. Então, seguindo para as fases do processo administrativo, a gente tem a primeira fase. São algumas que a gente tem durante esse processo. Na primeira fase, nós temos a instauração do processo administrativo. Instauração lembra instalação. É quando o processo administrativo se inicia, é quando ele dá o pontapé, é quando ele dá o start para iniciar a sucessão de atos administrativos ordenados que fazem o próprio processo. Então, a fase de instauração é aquela em que a administração pública é chamada a se manifestar sobre determinada situação. O processo passa a existir de forma que o administrado deve atender a todos os requisitos previstos em lei para que seu pedido seja analisado pelo poder público. Ou seja, a instauração é o momento em que a administração é chamada, o momento em que a administração batem na porta da administração pública para se manifestar, para analisar, para averiguar alguma situação que está exposta ali, que está nesse processo de instauração. O processo passa a existir a partir dessa instauração, de forma que o administrado deve atender a todos os requisitos previstos em lei para que o pedido seja analisado. Nessa hipótese de instauração, eu estou prevendo que algum administrado vai e provoca a administração pública. Alguém, eventualmente, oferece uma denúncia, oferece uma notícia para que isso provoque, depois, um processo administrativo. Mas o importante dizer é que, apesar desse exemplo ter colocado a provocação por parte de alguém, esse processo administrativo pode ser instalado ou instaurado de ofício ou a pedido do interessado. No caso que a gente deu, a pedido do interessado. Alguém interessado, alguém analisa, constata alguma coisa ou suspeita de alguma coisa, provoca por um pedido à administração pública para instaurar um processo administrativo. De outro lado, nós temos a possibilidade desse processo ser iniciado, dele ser instaurado de ofício. Sempre quando no direito a gente fala que o processo será instaurado de ofício, quer dizer quando ele será instaurado pela própria vontade da administração pública, ou seja, independentemente de provocação, independentemente de alguém chegar e bater a porta. A própria administração pública, pelo seu próprio princípio da autotutela, pelo seu regramento, a sua própria estrutura e aos servidores, pela sua própria hierarquia, pela sua própria forma de funcionamento, ela consegue olhar se tem alguma coisa, algum ato ilícito, com algum ato viciado, algo que precisa ser averiguado, e ela mesma, de ofício, instaura um procedimento administrativo. E aí, essa hora de pegar a sua lei, como a gente viu na aula passada, o texto da lei que é cobrado na prova é exatamente
a redação que está lá no texto legal. Se você tiver pelo computador, dá para ver pelo site do Planalto a legislação. Se você tiver, eventualmente, um Vadmecum, certamente tem a Lei de Processo Administrativo no seu Vadmecum. Essa é a hora de ir comparando a aula com a lei. E lá no artigo 6º tem a forma como deve ser esse requerimento inicial, no caso da administração pública ser provocada para instaurar um procedimento administrativo. Está lá no artigo 6º todos esses requisitos. E lá no artigo 9º vai ter as possibilidades de quem pode figurar como interessado no processo administrativo disciplinar. Ou seja, quem são os interessados? Quem vão figurar nesse processo? Está lá bem descritinho na lei, no texto da lei, no artigo 6º e no artigo 9º. Ainda sobre a fase de instauração, nós temos que é obrigatória a publicação dessa instauração de procedimento administrativo ou de ato equivalente no Diário Oficial da União. A gente está falando aqui de processos administrativos da União, a nível federal. A gente está falando da Lei Federal de Processo Administrativo. Então, Diário Oficial da União. Mas claro que, em analogia, em equiparação, no caso de um processo administrativo da administração pública estadual, seria publicado no Diário Oficial do Estado. Ou boletim de circulação interna. Então tem que ser publicado ou no boletim de circulação interna da administração ou no Diário Oficial da União. Na portaria não serão consignados os ilícitos dispositivos legais transgredidos, nem os potenciais responsáveis. Isso é importante também, porque seria uma exposição desnecessária, uma exposição antes mesmo de se analisar os fatos, as provas. Isso poderia gerar constrangimentos, isso poderia gerar cancelamentos virtuais, que a gente discute tanto hoje, ou cancelamentos das pessoas, enfim. É importante, então, que seja divulgado pelo princípio da publicidade, mas essa divulgação no Diário Oficial ou nos boletins, ela não vai constar, por exemplo, quem está sendo investigado, o nome da pessoa, tampouco vai constar quais são os possíveis ilícitos, quais são os atos ilícitos que ocorreram. Deverá fazer referência ao documento ou aos autos que deram origem ao processo administrativo disciplinar. Ou seja, essa lei vai fazer remissão, vai fazer referência ao número do processo. Ainda na instauração, vai haver a previsão, ainda nessa publicação, vai haver previsão da apuração dos bens e dos fatos conexos e pode haver o afastamento preventivo após a instauração ou no curso do processo. Então, vai prever a apuração desses atos, que serão justamente nas próximas fases do processo administrativo. Essa possibilidade de haver afastamento preventivo, é claro que não vai ocorrer sempre. Na verdade, vai ocorrer na menor parte das vezes. O processo administrativo vai andar e vai se averiguar. Mas desde a instauração do processo, às vezes já é necessário, até pela própria segurança do processo, que aquele servidor que eventualmente esteja sendo investigado, que ele seja afastado do cargo. Digamos que ele esteja ocupando uma função de chefia, que eventualmente possa interferir no processo. Então, dentro da própria instauração, já pode prever o afastamento preventivo, para que garanta o regular andamento do processo, a regular produção de provas, a regular participação das partes interessadas. Isso pode ser visto e pode ser previsto lá no momento da instauração do processo. Passado instaurado a fase de instauração, passado iniciada a fase de instauração do processo, o processo já existe, já tem numeração, já tem partes, já tem dispositivos que configuram os possíveis ilícitos. O processo pode ter sido instaurado independentemente pela parte ou pela própria administração pública de ofício. Inicia-se, portanto, a fase de instrução. Lá no processo judicial, a fase de instrução é a fase de dilação probatória, de coleta das provas, de coleta dos argumentos, das posições das pessoas, das partes do processo, das partes interessadas. Não é diferente daqui. Também nós temos a fase de instrução. Instauração, a primeira fase, lembra instalação, é quando inicia. Instrução, obviamente, é quando se instrui, é quando se coleta essas informações. A instrução trata-se da fase onde o poder público procede à averiguação e investigação, com o objetivo de provar que os dados informados no requerimento inicial são ou não verídicos. Ou seja, ele vai averiguar a situação.
Se ele for instaurado o processo administrativo disciplinar, é porque havia alguma denúncia, alguma suspeita de algum ilícito. É aqui nessa fase que tudo será averiguado. Tintim por tintim, a comissão avaliadora vai avaliar, vai averiguar, vai investigar se aquela denúncia procede ou não. Se há elementos para conferir a materialidade ao ilícito e a autoria à pessoa que foi eventualmente denunciada. Por isso mesmo é que cabe ao administrado que postulou o requerimento, no caso da instauração provocada, provar, por todos os meios de prova, as alegações por ele apresentadas. Ou seja, se ele for instaurado por alguém, essa pessoa tem que comprovar o que ela colocou. E aí essa é a fase na instrução justamente da produção de provas. E as provas aqui são diversas. Eu posso ter provas documentais, eu posso ter provas testemunhais, posso arrolar testemunhas no processo para que elas se manifestem, digam suas posições, digam o que viu, o que não viu, o que soube, o que ouviu falar, o que elas sabem daquele conflito, daquele caso. E você pode solicitar eventualmente um procedimento investigativo ou uma produção de provas específica, por exemplo, uma prova pericial de algum documento. Você pode falar que alguém que não possuía competência assinou um documento que não podia. Você pode averiguar e solicitar dentro do processo por meio de uma avaliação específica para avaliar se aquela assinatura era ou não da pessoa, eventualmente. Todas as provas admitidas em direito serão produzidas aqui durante a fase de instrução. É como se você estivesse instruindo a comissão avaliadora. E aqui chegamos na comissão do processo administrativo disciplinar, que é a comissão que vai avaliar, que vai conduzir esse processo. Ela será constituída aqui na fase de instrução, ela que coordenará esse procedimento. Ela é constituída por 3 servidores estáveis, não existindo hierarquia entre eles. Vai ter uma questão para você, talvez, falando assim, que 2 servidores são estáveis e um está em estágio probatório. Passou no concurso, é um cargo público, mas é um estágio probatório. Logo, ele não pode assumir uma comissão de processo administrativo disciplinar, uma CEPAD. Ele não pode assumir a comissão porque ele não tem estabilidade. Somente após o estágio probatório e a aprovação que ele vai adquirir a estabilidade. Então, são 3 servidores que, além de serem estáveis, não há hierarquia. Eu não posso ter numa comissão um chefe e 2 subordinados a esse chefe, a essa função. Porque pode haver eventuais influências ou constrangimentos no momento deles emitirem as suas opiniões, os seus juízos de valor, as suas averiguações. Logo, não pode haver hierarquia. E a gente sabe que dentro da administração pública há hierarquia, sobretudo em todas as estruturas, né? Há hierarquia, chefes e subordinados o tempo todo. Mas dentro de uma mesma comissão, todos eles têm que ser ou equiparados ou sem relação de hierarquia e subordinação entre eles. As deliberações da comissão serão registradas em atas. Disso também fala não só a lei de processo administrativo, como também a lei que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Todas as decisões têm que ser registradas em atas, assim como as manifestações. Os trabalhos serão desenvolvidos com independência e, além disso, dedicação integral, se necessário. A comissão é independente, ela não sofre influência, por exemplo, digamos, no processo administrativo disciplinar que está andando no âmbito de uma universidade federal. Ela não pode sofrer de forma alguma influência do reitor, ou de um chefe de departamento, ou de um pró-reitor, ou de quem quer que seja. A comissão atua de forma independente e também de forma com independência, com dedicação integral, se for necessário. Em regra, isso não ocorre. As pessoas acumulam funções ou diminuem a carga horária da sua função originária. Mas, se for necessário, sim, ela pode sair da sua função originária e se dedicar integralmente à comissão de processo administrativo disciplinar. Outra questão é a obrigatoriedade. Quem ocupa essa função obrigatoriamente deverá desempenhá-la. E há ainda as hipóteses de exclusão, os impedimentos e as suspeições. Os impedimentos das pessoas que fazem parte, no caso dos critérios objetivos, por exemplo, é um parente do acusado, então você está impedido de ocupar a comissão. É servidor que não tem estabilidade, você está no estágio probatório, então também você não pode ocupar a comissão de avaliação. O presidente
da CEPAD não tem a escolaridade ou o cargo necessário, então também, por critérios objetivos, não pode ocupar a comissão. Além dessas hipóteses, ainda na fase de instrução, nós também temos outras hipóteses de impedimento, como ter interesse no caso, eu tenho interesse, eu sou parte, eu vou receber algum benefício ou algum malefício, algum prejuízo em razão desse processo. Nesse caso, você também será impedido por esse critério objetivo, ter atuado ou vir a atuar como perito, testemunha ou representante em outros processos em que o denunciante ou o acusado estiver envolvido. Ora, se eu tiver algum tipo de relação com o acusado ou com o denunciante, se eu atuei como testemunha nesse ou outro processo de qualquer um desses acusados ou envolvido, claro que, ou denunciante, claro que eu não posso também atuar nessa comissão avaliadora. Estar litigando contra interessado. Digamos que algum interessado naquele processo, você tem um processo contra ele, também você não pode atuar nessa comissão, você também será impedido. A suspeição já é no caso de caráter subjetivo, ou seja, aqui eu não tenho critérios objetivamente, aqui eu tenho em razão do sujeito. Autoridade ou servidor que tem amizade íntima, é um critério subjetivo. Inimizade notória, é um critério subjetivo, com algum dos interessados ou denunciantes. Ora, você não pode ocupar uma função numa comissão que vai avaliar essa pessoa se você tem uma amizade íntima ou uma inimizade com essa pessoa, ou com os respectivos cônjuges, companheiros, advogados, parentes, afins até terceiro grau. Essas regras de impedimento e suspeição, elas estão alinhadas a um princípio específico da administração pública e do processo. Você consegue lembrar qual é esse princípio? Justamente o princípio da imparcialidade, assim como o princípio da moralidade administrativa. Muito claramente a gente consegue ver aqui dentro desses casos. Passamos pela instauração, passamos pela instrução, chegamos à fase do relatório. Digamos, portanto, que o processo foi instaurado, eu já sei as partes e a denúncia que foi realizada. Eu tenho a instrução, produzi todas as provas, conheci, formei a comissão, todos se manifestaram, deram as decisões. Chegou a fase de relatar o caso, depois da instrução. O relatório nada mais é do que a descrição de tudo aquilo que a autoridade competente apurou durante as investigações. Com o relatório, temos uma peça informativa opinativa. No relatório, eles vão informar tudo e vão opinar, vão dar um parecer, ou seja, que admite que a autoridade julgadora expresse posição em sentido divergente ao adotado. A comissão que participou desse processo, ela vai instruir e vai formar uma opinião, vai emitir um parecer. Mas é claro que a comissão julgadora pode ou não adotar esse parecer, porque é uma outra instância. Ao elaborar o relatório, o servidor responsável deve informar todos os fatos e provas que foram produzidas e opinar quanto à inocência ou culpa da pessoa que foi indiciada. Tal opinião, no entanto, não vincula a decisão da autoridade competente, que pode, desde que motivada, divergir do relatório. Isso também não é incomum de acontecer. E aí chegamos à fase, enfim, do julgamento. Instaurei o processo, primeira fase, instruí o processo, fiz o relatório. Chegamos na quarta fase e última, a fase do julgamento do processo. Concluído o relatório, a administração possui o dever de decidir, devendo assim o fazer no prazo de 30 dias, salvo prorrogação por igual período. Então, no processo administrativo, eu tenho a instauração e a instalação da comissão de inquérito, o inquérito com a instrução, a defesa e o relatório, e depois o julgamento. Isso no procedimento ordinário. Claro que nós temos outras fases, mas o ordinário é o mais comum, é o que mais cai em prova. E quanto à competência para esse julgamento, nós temos também que é uma competência de natureza pública, a primeira característica, pois a definição é estabelecida pela lei. A competência não se presume, porque ela está prevista na lei, então somente será o agente que, quando for expressamente outorgado para exercer essa função de julgador. A improrrogabilidade, o fato de que o órgão ou agente incompetente para praticar, não faz com que ele passe a ser considerado. Digamos que o julgamento começou por uma pessoa que era incompetente e ela julgou o caso. Independente disso, ela continua sendo incompetente, logo os atos também serão passíveis de anulação. Ela não ganha competência pela função que foi desempenhada erroneamente.
Em outras palavras, o mero decurso do tempo não muda a incompetência em competência. Para a alteração da competência é necessário, claro, a edição de uma norma específica para isso. Ainda das características, nós temos a inderrogabilidade ou a irrenunciabilidade. Se você recebe aquela competência, você não pode, não se admite uma transação de competência, você não pode abrir mão dela, você não pode ser transmitida por mero acordo entre as partes. Está lá no artigo 11º. Uma vez fixada em norma expressa, a competência deve ser rigidamente observada por todos. E a obrigatoriedade também no julgamento, no julgador. O exercício da competência administrativa é um dever para o agente público. Ela não é só uma possibilidade, ela é um dever. Ela caracteriza-se como o verdadeiro poder-dever do agente público. Nós temos também a incaducabilidade e a imprescritibilidade, palavras difíceis que nos dizem muito. Mesmo quando não for utilizada, não importa por quanto tempo, o agente continuará sendo competente. Ela é imprescritível. A delegabilidade e a avocabilidade, em regra, a competência administrativa pode ser transferida temporariamente mediante delegação ou avocação. Delegação quando você transfere, avocação quando você avoca, quando você chama essa competência. Porém, são indelegáveis, é claro, as competências exclusivas, a edição de atos normativos que estão previstos lá em lei como competências exclusivas. Na primeira questão, nós temos uma questão bem simples, também questão de concurso, para que você consiga avaliar sobre essas fases. A fase do processo administrativo designada a averiguar e comprovar os dados é denominada, qual fase que a gente debateu dentre as quatro, Falamos da instauração, da instrução, do relatório, da fase de julgamento. Qual fase, efetivamente, que você averigua os fatos, que você analisa os dados necessários para essa decisão? É claro que é na fase de instrução. Você vai averiguar, você está instruindo, você está auxiliando na formação do convencimento. O presidente da autarquia federal XX delegou a órgão hierarquicamente inferior, por tempo indeterminado, a competência para praticar certos atos administrativos de natureza não normativa. Apesar da plena vigência da delegação, esse agente desejava praticar ele próprio certo ato administrativo. À luz da sistemática estabelecida pela Lei de Processo Administrativo, é correto afirmar que o presidente da autarquia federal, letra A, pode exercer no momento em que melhor lhe prouver, independentemente de qualquer motivação, a competência que lhe fora delegada, desde que comunique ao órgão delegado. Está errada. Está impedido de exercer a competência que fora delegada, sem exceções, quando perdurada a delegação. Também está errada. Somente pode exercer a competência que fora delegada após o decurso de 30 dias, contada a notificação administrativa do órgão hierarquicamente inferior. Está errada, correta está. Letra D. Pode avocar temporariamente a competência que fora delegada, e o que se dará em caráter excepcional e por motivos relevantes. Avocação e delegação, princípio da motivação, justificativa, motivação. Eu tenho aqui muito claramente a resposta correta, letra D de dado. E assim a gente analisa todas as fases do processo administrativo importante para a sua prova. Não deixe, assim que acabar essa aula, de seguir a plataforma Gonçalves Dias nas redes sociais, ativar o sininho, dar um like nesse vídeo, que dá uma força para a gente que está aqui produzindo esse conteúdo para você. A gente se vê na última aula de processo administrativo para que a gente feche esse ciclo importante para o direito administrativo para a sua prova. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.